Olá pessoal, professor Elton aqui. A gente vai iniciar nosso plantão, o primeiro plantão, sistemas de combustível do motor. Boa noite, Carlos. Boa noite. Deixa eu ver quem está aqui neste momento. Olha só. Temos o Carlos Eduardo, Djavando, que ainda não consegui falar com ele, mas a gente vai, provavelmente ele já vai aparecer aí. A gente vai iniciar com as questões importantes da disciplina. Parte, né? A gente vai ter outra parte no segundo plantão. Questões prováveis até de cair na banca da ANAC. Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Então, ó. Então, vocês podem conversar comigo pelo ambiente, utilizem o fórum é para isso também. E esse e-mail aqui é para qualquer dúvida que vocês tiverem durante os estudos, lendo a apostila, vendo os vídeos, isso é muito importante, tá bom? Iniciando aqui, eu vou congelar a câmera para ver se todo mundo consegue acompanhar, né? E por vezes eu posso voltar caso tenha alguma dúvida. Carlos, qualquer dúvida, estou vendo que você está online aí, pergunte, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. O plantão aqui é para tirar dúvida mesmo, beleza? Ok. Então é isso aí. Primeira questão, a gente tem aqui os 3 tipos mais comuns de filtros, né? Então, quais são os 3 tipos que estão mais em uso, né? Então, a gente tem aqui, ó, filtro Schwartz, microfiltro e filtro tipo malha peneira. Microfiltro, essa aqui é importante falar também. Quando vocês estavam fazendo a parte do básico, né, o curso básico, vocês tiveram uma disciplina que tem algumas informações que batem com essa daqui, né? Então, aquela disciplina foi uma preparação para essa daqui. Né? Então, muita coisa vocês vão se familiarizar, até para quem ainda não viu a aula gravada. Então, a gente tem aqui, ó, alternativa Bravo. Então, microfiltro, filtro de tela tipo colmeia e filtro do tipo malha peneira. A C, filtro tipo colmeia, filtro Schwartz e microfiltro. E a última alternativa aqui, a gente tem filtro Schwartz, microfiltro e filtro de tela tipo colmeia. Vamos lá. Carlos, tá lembrado da parte de filtros? Né? Então, na disciplina de combustível e sistemas de combustível, no básico, teve alguma coisa sobre filtros, acredito, né? E o Carlos já mandou que é bravo. E o Carlos acertou. Carlos, você chegou a ver as aulas gravadas, ler a apostila da disciplina Sistema de Combustível do Motor? Se você leu a apostila, com certeza você vai tirar de letra essas questões aqui. Então está correto, é isso aí. Microfiltro, filtro de tela tipo colmeia e filtro tipo malha peneira. Vamos lá, tem na página 117 da apostila de vocês, né? Essa daqui é Sistema de Combustível do Motor. Vocês vão ver esse texto aqui. Eu até grifei para ficar fácil para vocês procurarem lá. Leiam em volta de todo esse texto aqui que é importante. Não só essa partezinha que eu marquei aqui, tá? Então, leiam todo esse texto aí que tem muito a ver com a matéria em si. Aquela questão ali não é somente ela importante aqui que eu grifei. É só porque é o texto após a questão, para vocês se localizarem. Né? Então, os 3 tipos mais comuns de filtro são microfiltro, filtro de tela tipo colmeia e o filtro tipo malha peneira. Aquele filtro Schwartz, esquece, foi eu que inventei só para colocar na alternativa, né? E confundir vocês. Mas esses são os 3 tipos mais comuns. Ó. Microfiltro, filtro de tela tipo colmeia e o tipo peneira. O uso individual de cada um desses filtros é ditado pela necessidade do tratamento da filtragem em cada lugar. Aí vocês leiam essa parte aí. Né? O que é bom dizer é que o microfiltro, né, que são filtros bem pequenos, utilizam uma unidade de medida que é microns, né? A milésima parte do milímetro. Aí vocês continuam leiam essa parte aqui, é muito importante. Eu coloquei aqui figuras para a gente entender esses 3 tipos
esses três tipos de filtro, né? Então, é muito provável que caia alguma coisa sobre filtro na prova, tá? Então, prestem bastante atenção. Então, a gente tem aqui, ó, cliquei errado aqui. Pronto. Então, filtro de combustível do avião. Então, a gente tem aqui as partes, né, do filtro. Né? Esse aqui é o elemento filtrante, né? Está aqui mostrado pela figura, né? Uma válvula de alívio, a saída, um dreno, né? A gente vai falar um pouco sobre a função do dreno, o que ele evita, né? Entrada. Então, nesse caso, quando ele ficar saturado com a água, ele pode causar rápido dano ao elemento de trabalho da bomba e da unidade de controle. Então, uma vantagem do filtro de papel. Então, eu falei para vocês sobre a medida dos microns, né? O micrônio, né? Então, do tipo colmeia, né? Ele possui um elemento substituível, né? O filtro de papel ele não é substituível, né? Eu imagino você fazendo café, né? Fazendo café na sua casa, você coloca aquele filtro de papel. Então, o café, joga água, fez o café, vai utilizar aquele mesmo filtro? Não. Então, utilizou aquele filtro, né? Deu um limite de horas, né? Para utilizar aquele filtro, não deve ser reutilizado aquele material filtrante que é de papel, né? Não tem como. Agora, esse aqui já é substituível, né? É um elemento que é feito em discos, né? Que é o tipo colmeia, de bronze, latão, material similar. Né? Ele é capaz de remoção de partículas de tamanho micrométricas. Vou mostrar a imagem aqui para vocês terem uma ideia de quão micrométrica ela é. Isso aqui, para quem não conseguiu entender ainda, é um fio de cabelo humano. Então, olha só, um fio de cabelo humano. Então, ele tem 100 microns de diâmetro. É muito pequeno. Então, olha só a comparação com esse nosso filtro aqui. Né? Então, o filtro tipo colmeia, vocês sabem que ele é micrômetro. Ele serve para quê? Ele vai conseguir segurar partículas muito pequenas. Né? Então, coisa que os outros que não são tão pequenos não vão conseguir. Então, se eu der na página 118, vocês vão acompanhar também. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Carlos Eduardo, Javando. Quem deu? Ó, isso. Javando chegou aí. Tá certo. Ó, o Carlos Eduardo já respondeu a próxima questão, eu tô vendo aqui. Aguenta aí, aguenta aí, cara. Olha só. Esse aqui, ó. O filtro de tela de malha, né? Ele é mais comum, né? Utilizado em motores de combustão interna para todos os tipos de combustível e de óleo. Então, para quem já trabalhou aí com a parte automotiva, com certeza já viu um filtro desse. Tá certo, Carlos? Próxima questão. Já tá mandando spoiler para todo mundo aí. O resultado da interrupção total ou parcial do fluxo de combustível é chamado de. Então, seu efeito, vamos lá, é hot start, vapor lock, full lock ou full blow. Então, são termos em inglês. Galera, a gente tem que estar familiarizado com o inglês. Não tem como, a nossa profissão exige isso daí. Então, coloquei esses termos aqui. Na apostila de vocês, vocês vão ver esses termos em português e em inglês, tá? Mas eu quero que vocês respondam aqui olhando para as palavras em inglês. O Carlos falou que é vapor lock. O resultado da interrupção total ou parcial do fluxo de combustível é chamado de vapor lock. Muito bem, muito bom. Isso aí, o Carlos está mandando muito bem. O que é o vapor lock, Carlos? O que é? Vamos na página 6 da apostila aqui? Eu estava escrevendo, né? Pode escrever, pode escrever. Vamos lá. Quero saber o que você vai dizer sobre vapor lock. Não vale colar. Eu vou bagunçar a tela aqui para você. Bolha de vapor, é isso aí. Então,
Normalmente o combustível permanece no estado líquido até ser descarregado no fluxo de ar, então instantaneamente troca para vapor. Em certas condições, o combustível pode vaporizar nas linhas, né? Bombas ou outras unidades. Então, as bolhas de vapor formadas por vaporização prematura restringe o fluxo de combustível através das unidades que são projetadas para operar com líquidos em vez de gases, né? Então, sabe quando a gente está tomando suco com canudinho e o suco está no final, a gente começa a ver no canudinho, no próprio canudinho, espaço entre o líquido, né, entre o suco, que ali é o ar. Uma comparação muito grosseira que eu fiz, mas para a gente entender o que é o vapor lock. Então, entre partes do combustível, a gente tem vapor ali. Por quê? Por conta do calor excessivo, né, nas linhas de combustível. Então, isso resulta, né, na interrupção total ou parcial do fluxo de combustível, que é chamado de bolha de vapor. Então, formam bolhas mesmo nas linhas de combustível. Então, 3 causas gerais da bolha de vapor: redução de pressão, alta temperatura e excessiva turbulência do combustível. E eu acabei de responder a próxima questão. Vamos ver. Olha lá. Próxima questão, hein, caros? As principais causas da partida quente, turbulência, baixa pressão ou alta pressão do combustível são o deslocamento dentro dos tanques, ação mecânica da bomba acionada pelo motor e subidas em curvas acentuadas nas linhas de combustível. Então, a alternativa Alfa, Bravo, Charlie ou Delta substituem aquele espaço em branco ali. É isso aí, cara. Bom, então a turbulência. Então, o que seria turbulência? Quando a aeronave sobe, a temperatura externa cai. Mas a temperatura do combustível ele não cai tão rapidamente. Por quê? Porque ele está quente, ele é um lugar confinado e não vai diminuir tão rápido quanto a temperatura externa. Né? Então vamos lá. Para que a gente utiliza a panela de pressão? A panela de pressão a gente quer cozinhar o feijão mais rápido. Né? Então o que a gente faz? A gente aumenta a pressão ali dentro, né? E confina a água ali, né? O líquido ali, para que ele não evapore. Né? Agora, com a gente decolando com a nossa aeronave aqui, a pressão vai diminuir, correto? Então, pressão diminuindo, o ponto de ebulição do combustível vai diminuir. Então, é mais fácil de causar uma turbulência em nosso combustível. Deu para entender, Carlos? Acredito que você, pelas suas respostas aí, você está acompanhando bem, né? Então, tem tudo a ver com temperatura e pressão. Tem tudo a ver com temperatura e pressão. Então, principais causas de combustível são deslocamento dentro dos tanques, né? Então, além disso que eu falei para vocês, ainda a turbulência mesmo que a gente diz da aeronave, né? Se movimentar, deslocamento dentro dos tanques, ação mecânica de bomba, subidas em curvas acentuadas de combustível. Isso daí foi a parte, né, da questão. Então, tem agitação, aí vai misturar com ar. É isso aí. Então, mais informações vocês têm na apostila de vocês sobre Vapor Lock, que são as bolhas de vapor. Beleza? Carburadores. Vamos falar de carburadores que a gente tem nos motores a reação, certo? É isso? Motores a reação a gente tem nos carburadores, né? Negativo. Não. Carburadores são os motores alternativos, ou motores a explosão, né? Motores convencionais, né? A gente pode dizer assim. Os carburadores tendem a manter a mistura mais, vamos lá, mais o quê? Mais pobre, rica, vou diminuir um pouquinho, se a gente consegue enxergar, homogênea. Então, aqui só temos 3 alternativas. Vamos lá, hein? Foi bonzinho com vocês. Então, carburadores tendem a manter a mistura mais pobre, rica, homogênea em maiores altitudes do que em nível solo, por causa do decréscimo da densidade do fluxo de ar, pressão, né? Através do ventre do carburador para um dado volume de ar por hora para o motor. Essa foi a sua resposta de agora, Carlos? Foi, né? Você acha que é B, rica? É isso, né? Vamos lá.
carburadores, você tem uma relação ar-combustível. Essa relação ar-combustível, a partir do momento que você sobe, né, de altitude, você aumenta a sua altitude, a pressão vai ficar maior. Né? Se a pressão ficar maior, você vai ter um volume menor de ar. Né? Esse volume menor de ar, você, se não compensar, né, diminuir o suprimento de combustível, né, no carburador, sua mistura vai ficar exatamente rica. Então, a gente vai falar sobre a parte de relação a combustível. Né? Então, carburadores tendem a manter a mistura mais rica em maiores altitudes do que o nível do solo, por causa do decréscimo da densidade fixa do ar, através do ventre do carburador para um dado volume de ar por hora para o motor. Eu iria falar um pouco mais sobre o ventre, mas a gente vai acabar respondendo uma outra questão que eu quero que vocês respondam. Tá? Então, temos aí página 10, leiam a página 10, né? Tem outras figuras, né, importantes também para visualizar. Do ponto de vista químico, então, a mistura perfeita de combustível e ar para combustão deve ser mantida. Isso que eu estava falando agora há pouco para vocês. Tá? Do ponto de vista químico, mistura perfeita de combustível e ar para combustão deve ser mantida. Qual é a razão de mistura correta? Estequiométrica. Quem lembra das aulas de química da escola já vai matar. Não. Isso aqui existe uma relação. O Carlos acha que é a alfa 12 para 1. O que é esse 12 para 1? O que é 12? O que é 1? O que é 8? O que é 1? O que é 15, 16? O que é isso? Mistura estequiométrica é a ideal para a gente utilizar a potência, utilizar a melhor potência do motor, né? Sem prejudicar, sem ir além do que o motor aguenta e também tirar o melhor proveito, né, da potência dele. Não operar aquele motor em uma potência menor do que ele conseguiria. Né? Então vamos utilizar, eu tenho o combustível e tenho o ar. Vocês lembram daquele triângulo do fogo, né? Então, se eu tenho o combustível e eu tenho calor, né? Combustível, avigás. Calor, as velas, né? As velas vão centelhar lá dentro do cilindro, causando a explosão, né? Então, a gente tem duas coisas. A gente precisa de ar também, porque é o ar que tem o oxigênio, que é o comburente do nosso triângulo do fogo. Aí o cara está dizendo que são 12 de ar e 1 de combustível. Isso, libras. Eu ia perguntar para ele o que era. Né? São libras. Mas por que a gente mede em libras? Porque o volume, se a gente fosse, né, medir em alguma outra unidade de medida, ele varia, né, o volume de ar. Então, é medido em peso. Né? Mas vamos lá. O importante aqui é a gente saber que a mistura correta, estequiométrica, ideal, para que o nosso motor opere com qualidade, não se sobrecarregue e nem fique abaixo de sua potência nominal. A gente vai utilizar 15 para 1. O que é 15 para 1? O Carlos Eduardo falou que é 12, mas não é 12, não. É 15 para 1. Mas a linha de raciocínio dele foi boa, porque é 1 libra de combustível para 12 libras de ar. Beleza? Então, combustível é 1. 12 é ar. Beleza? Tranquilo, Carlão? Podemos começar? Continuar? Qualquer dúvida, só perguntar, meu velho. Página 12, temos aqui, ó, para não dizer, não, onde que ele tirou isso? Aqui, ó. Do ponto de vista químico, a mistura perfeita de ar para combustão deve ser de 0,067 libras. Peraí, não é 15 para 1. Se você fizer a divisão na calculadora agora e colocar 1 dividido para 15, né, vai dar 0,067, né, libras de combustível para 1 libra de ar.
Os cientistas chamam essa combinação de estequiométrica, né, com essa mistura entregue no tempo suficiente em turbulência. Todo o combustível e todo o oxigênio do ar devem ser completamente usados no processo de combustão. Tá? Produz altas temperaturas de combustão, porque por causa da proporção do calor. Né? Ocorrem explosões dentro do cilindro. Vamos lá. Quando a velocidade de um gás ou líquido aumenta, o que acontece com a pressão? Por isso que eu não queria falar muito sobre o vento, né? Tubo de vento, ou venturi, como queiram chamar. Temos aqui, ó, aumenta, diminui, não se altera. É bom, é bom. Eu tenho, na aula tem. Na aula eu coloquei lá. Dá uma olhada na aula, não sei se é a aula 1 ou 2. Mas eu falei sobre octanagem, tá? Dá uma olhada na aula. E qualquer dúvida, o e-mail. Coloquei o e-mail ali para vocês também, certo? No final, eu coloco de novo o e-mail para quem quiser utilizar, né, durante a leitura da apostila, durante a visualização das aulas gravadas, né, quando quiserem, tenham vontade para mandar e-mail ou até pelo próprio ambiente também. A gente tem espaço lá, temos o fórum também para isso aí, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. O Djavando falou que é A, é isso? Djavando falou que é A, o Carlos falou que é Bravo. Alfa e Bravo. Então, quando a velocidade de um gás ou líquido aumenta, a pressão aumenta, segundo o Carlos, e diminui, segundo o Djavando. É isso aí. D de Djavando, D de diminui. Vamos lá, Carlos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Este é nosso tubo de Venturi. Chama de tubo de Venturi, né? Então vamos lá. Temos um estreitamento nesse tubo, né? Estreitando, o que vai acontecer? A pressão vai diminuir. Olha aqui, ó, tá vendo o reloginho da pressão? Ó, temos dois, são 3 medições que a gente está fazendo aqui, né? Então, uma no início do tubo, outra no meio do tubo, que é um pouquinho mais estreito, e outra no final. Então, você está vendo que no início e no final é igual, né? No início e no final é igual. Tudo que está entrando pelo tubo está saindo. Mas, por ser mais estreito, a parte central desse tubo, vocês podem ver que o medidor de pressão aqui está indicando uma pressão menor e a velocidade do ar maior. Né? Então, é essa a função do tubo de Venturi. A gente pode dizer que é inversamente proporcional? A gente pode dizer que é inversamente proporcional. Vamos dar uma olhada nessa animaçãozinha aqui? Olha lá. O ar externo entrando no tubo de vento. Isso aqui é um tubo de vento. Vocês estão percebendo aqui o estreitamento no tubo? Isso aqui é um carburador. Temos um carburador aqui. E o tubo de vento aqui, que está estreitando, fazendo com que a pressão aumente ou diminua. Vamos lá. Alguém sabe dizer? A pressão aqui, ó. A pressão bem aqui no centro do tubo de vento. Como é que está? Ela aumentou ou diminuiu? Todo mundo está conseguindo ver a animação? Acho que vocês não estão vendo a animação. Manda um ok, Carlos, se estiver vendo a animação aí. Carlos e Javando. Deixa eu ver se estão online. Carlos e Javando online. Ok, né? Tá vendo? Então, aqui, nesse estreitamento da animação, a gente tem o ar externo entrando. No estreitamento, a gente tem aqui a pressão diminuindo e a velocidade aumentando. E o que vai acontecer? A pressão diminui, vai gerar sucção, né? Vai gerar a sucção desse combustível aqui, né? Então, o combustível vai passar pela linha
vai pelo atomizador, né? Vai sair pelo atomizador por sucção. O que vai permitir essa passagem e chegar até o motor? É essa borboleta aqui. Quem controla essa borboleta? Como que ela se movimenta? O piloto, ele tem a manete de potência dele. Então, conforme ele vai levando a manete de potência à frente, ele quer mais potência. Então, essa borboleta vai se abrir. Beleza, galera? Dúvidas até agora? Tudo certo, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. O gelo. Já vou dar as alternativas para vocês aqui. O gelo não combustível, o gelo na câmara da boia, o gelo na borboleta, o gelo no tanque. Então, pode ser qualquer uma dessas aí. Então, o gelo tende a acumular-se na passagem restrita. A ocorrência de uma pequena quantidade de gelo pode causar uma redução no fluxo de ar e no duto principal de pressão. Galera, qual vocês acham que é? Então, o gelo no combustível, na câmara da boia, na borboleta ou no tanque, ele tende a acumular-se na passagem restrita. Né? Qual que é a passagem restrita? A ocorrência de uma pequena quantidade de gelo pode causar uma redução de fluxo de ar no duto principal de pressão. O Carlos está dizendo que é a C. Javando está na área ainda? Javando está na área. Quer arriscar, Javando? Dole uma, dole duas, dole três. É isso aí, Carlos. Na borboleta. Temos aqui uma imagem. A gente acabou de falar da borboleta, né? Então, se a borboleta começar a acumular gelo aqui, não importa a posição que o piloto colocar a manete de potência, ela vai obstruir toda a passagem do estreitamento aqui. A gente vê no tubo de ventre. Então, obstruindo essa passagem, não vai conseguir movimentar a borboleta, o ar não vai passar, não vai ter força suficiente para provocar a sucção do combustível, não vai ter ar, não vai ter combustível, né? Vai ter pouco ar, não vai ter combustível. Então, o nosso motor, o que vai acontecer? Vai apagar. Próxima questão, meu jovem. Aqui a página 27, 23. Então, tende a acumular na passagem restrita, tal, né? A borboleta, né? Aí falando. Então, vejam, ó, gelo nos aceleradores raramente ocorre em temperaturas acima de 38 Fahrenheit. Façam o cálculo para Celsius. E a gente tem aqui, na página 23, nem essa parte também importante, tá? Vamos lá. É essencialmente uma válvula que é fechada para se colocar abaixo de 60% a 70%. Então, 60% a 70% da razão de potência. Esse sistema, assim como o sistema de aceleração, é operado pelo controle de aceleração. Consiste de uma válvula de agulha que começa na abertura. Quando a válvula aceleradora chega a um determinado ponto, perto da posição de abertura máxima. Parece que foi um pouco complicado, né? Mas vamos lá. É essencialmente uma válvula que é fechada para se colocar abaixo de 60% e 70%. Estou voando a 60%, 70% da razão de potência. Ela vai estar fechada, não vai estar operando. Esse sistema, assim como o de aceleração, é operado pelo controle de aceleração. Então é quando o piloto joga a manete para frente. Né? A válvula agulha matou. Né? Acho que foi por isso que o Carlos já mandou, né? Já mandou correto. Né? Então é o economizador. Vou mostrar para vocês aqui o economizador. Então, aqui, a figura 3.14, né? Então, a figura 3.14 fala sobre o economizador. Uma válvula que é fechada para se colocar abaixo de 60%, 70% de potência, não vai estar funcionando nessa razão de potência. Então, ele vai ser operado pela aceleração. Então, o sistema economizador típico, né? É esse daqui embaixo, e consiste de uma válvula, vou dar um zoom maior aqui, consiste de uma válvula de agulha que começa na abertura, né? Quando a válvula aceleradora chega a um determinado ponto, perto da posição da abertura máxima. Então, essa é a agulha. O que vai acontecer? Essa agulha ela vai funcionar quando o piloto quiser aplicar uma potência além do necessário. Vamos lá, eu quero decolar com a minha aeronave, só que eu preciso de uma potência maior. Então, eu vou jogar minha manete à frente
rapidamente, né? Uma certa velocidade. O economizador, a função dele vai ser isso aí, ele vai como se fosse uma injeção de combustível a mais ali, para o motor ter uma potência a mais. Imagine uma situação de emergência, eu quiser dar o máximo de potência e além, né? Quando a gente vê que está entre uma colisão, né? Uma situação de emergência, então esse sistema ele proporciona essa potência a mais, né, necessária. Como o acelerador continua a abrir, a válvula da agulha abrirá e o combustível adicional fluirá através dela. Falei para vocês. Né? Esse combustível adicional suplementa o fluxo de jato principal de medição diretamente para o injetor principal de descarga. Aqui, ó, tá marcado aqui. Injetor principal de descarga. O sistema economizador operado por pressão mostrado nessa figura aí. Próxima questão. Carlos Eduardo acertou Vapor Lock. Vamos saber se ele sabe o que é o Hot Start. Então, temos uma partida quente. Agora, coloquei em inglês e português para vocês aí. Então, temos aí. Hot Start ocorre quando a partida do motor se completa, mas a temperatura dos gases de escape excede os limites específicos. Isso geralmente é causado 15 por 1. E eu acho que é só isso aí mesmo. Não tem mais um. Uma mistura ar-óleo muito pobre. Isso aí foi fácil, hein, galera? O Carlos já mandou alfa. Vamos lá. Está falando de hot start, partida quente. Ocorre quando a partida do motor se completa, mas a temperatura dos gases de escape excede os limites especificados. Geralmente é causado por... Eu acredito que falei na aula, na gravação da aula, mas... não sei se vocês lembram, acho que foi no ano passado, que a ex-presidente Dilma Rousseff embarcou no Super Puma da Força Aérea, uma aeronave de asas rotativas, e jornalistas gravando, né, fazendo suas reportagens ali, viram o escapamento da aeronave pegar fogo, né, sair labaredas de fogo. Eles ficaram extremamente preocupados, acharam que o avião ia explodir, né, achavam que a aeronave ia explodir, mas o que aconteceu ali foi uma partida quente. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a partida quente. Misturar é muito rico. Estão certos os dois. A partida ocorre quando a partida do motor se completa, mais a temperatura dos gases de escape excede os limites especificados. Isso geralmente é causado por uma mistura ar combustível muito rica, né, quando entra na câmara de combustão. Essa condição pode ser causada tanto por uma mistura ou fluxo de ar insuficiente, ou também uma partida quente pode ser causada pelo mau funcionamento do dreno. Né? Se o dreno não estiver recolhendo aquele excesso de combustível que está na câmara, no momento da partida, ele pode gerar essas labaredas de fogo. Então, não somente né, uma mistura muito rica, né? Uma mistura muito rica, né? Se a mistura estiver rica e o dreno não estiver trabalhando bem, vai causar. Então, isso a gente tem na página 46 da apostila de vocês. Dúvidas sobre a partida quente? Não, tranquilo, né? Bem tranquilo essa parte desse termo e o que ocorre, né? Quantidade de combustível, isso aqui parece até prova do Enem, essa aqui, eu coloquei um enunciado gigantesco. Ó. A quantidade de combustível fornecida deve ser ajustada automaticamente para corrigir as trocas na pressão ou temperatura do ambiente. Então vamos lá, a gente está falando de quantidade de combustível que deve ser ajustada, né? De acordo com a pressão e temperatura. Se a quantidade de combustível se tornar excessiva em relação à massa do fluxo de ar, né? Então tenho mais combustível que ar naquela medida, né? A limitação de temperatura das palhetas da turbina pode ser excedida ou poderá produzir a queda de pressão do compressor, compressor stall, o compressor stall. É uma condição de corte do motor por mistura rica, referida como? Vou colocar as alternativas para vocês aqui. Poor blowout, weak blowout, hang start ou hot start.
tá com vocês agora. Djavando e Carlos. Temos mais participantes aqui, deixa eu ver. Djavando e Carlos. São os pioneiros aqui na disciplina. Vamos lá. Vamos. C. Tá meio, né, na dúvida. A quantidade de combustível fornecida deve ser ajustada automaticamente para corrigir trocas da pressão e temperatura ambiente. Isso tudo a gente já falou, né? Mas vamos lá. Questão. Prestem muita atenção em questões desse tipo, né? Algumas coisas são informações que, né, estão ali, mas não tem influência direta ali, né, com a questão. Vocês colocarem, se vocês prestarem mais atenção aqui, ó, se a quantidade de combustível se tornar excessiva em relação à massa de fluxo de ar, ó, quantidade de combustível excessiva em relação à massa do fluxo de ar, em relação ao ar, né? A gente sabe que tem aquele 15:1, né? Então, 15:1 é o que? O 15 é ar, 1 combustível. Então, se a quantidade de combustível se tornar excessiva, então, for além, mais que esse 1 libra, a limitação de temperatura das palhetas da turbina pode ser excedida, né? Mais combustível, mais calor. Ou poderá produzir a queda de pressão no compressor, compressor stall. Há uma condição de corte do motor por mistura rica. Resumindo isso aí, o que é o corte o que é o corte do motor por mistura rica? O Carlos falou que é hang start. Com certeza, Carlos? Quer mudar? Mudou para D? Falou todas agora, cara? Aí não pode, pô. Assim não. Vamos valer a última que você falou, então? A última? Que vale a última, né? O que vale é a última. Rich blowout. O que é rich blowout? É o apagamento do motor por mistura rica. Então, olha só, falamos muita coisa aqui e tal. O que mais importa aqui é uma condição de corte do motor por mistura rica. O que é isso? O motor afogou. Pronto. Eu falar assim, o motor afogou, aí todo mundo, afogou. Então, olha lá. Tudo isso que eu li para vocês aqui, com o finalzinho, escrito, referido como rich blowout. Ou, né, causada pela compressor stall. Então, o que é isso? Se eu tenho muito combustível, eu vou dificultar o meu triângulo do fogo, certo? Então, o combustível ele precisa estar em forma de vapor, numa proporção adequada para que haja explosão. Então, se existe muito combustível, em vez dele estar em forma de vapor, em forma líquida, ele vai evitar que ocorra a explosão. Por isso que a gente fala que o motor afogou, né? É porque está em forma líquida, ele tem que estar em forma de vapor, para ele sim causar a explosão. Beleza, Carlos? Djavando, espero que ele esteja acompanhando a gente aqui. É isso aí. Beleza, Djavando, que bom que você estava acompanhando. Dúvidas? Então, essas eram as questões que eu tinha passado para vocês para o nosso primeiro plantão. Teremos o segundo plantão, que vai ser na quinta-feira. Não vou colocar a data correta aqui. Vejam no ambiente, o ambiente está lá. Com certeza vocês vão ser avisados sobre o segundo plantão. Tá? Dúvidas? Quero perguntas. Perguntas. Alguma dúvida vocês têm? Eu sei que aí na cabecinha de vocês têm alguma dúvida. Que bom que você gostou, meu parceiro. Isso aí, a gente vai. Importante a gente aprender junto aqui e tirar as dúvidas. E cada um de vocês aí vão fazer a prova da ANAC.
Tirar de letra e comemorar. Então, vocês vão estar assim. Na hora de fazer a prova, vocês vão estar assim, ó. Óculos ali. Vão sair da prova assim, ó. Todo mundo desesperado, vocês assim. Óculos, ó. Mas é isso aí, pessoal. Então, beleza. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Fez toda a diferença, tá? Isso aqui é... Esse plantão não seria nada sem vocês aqui, tá? Você que está vendo esse plantão gravado, venha no próximo, você tem a segunda chance. É o segundo plantão. Então participem como os nossos amigos aqui, de Javando e Carlos. Teve mais um cara que veio, né? Damião, isso, Damião não conseguiu manter a conexão dele, mas ele compareceu também. Coloquei presença para ele aqui. Galera, mais uma vez obrigado e até o próximo plantão. Vejam as aulas, utilizem o fórum e o e-mail. Ah, tá, o e-mail, vou colocar o e-mail aqui. Não tem www não. Quaisquer dúvidas, mandem para este e-mail aqui que está na tela de vocês, tá bom? Muito obrigado de novo e até o próximo plantão. Valeu, galera.